Ok, podes continuar então. Pronto. Eu penso que já está, não sei se tu consegues ver, está lá em cima. Sim, já está. Ora bem, então estávamos a falar desta viagem que a alma faz e que implica haver um antes, haver um depois. Nós não fomos educados nesta linguagem. Eu quando comecei a trabalhar com mapas, há muitos anos atrás, depois de alguns anos de regressão, a regressão era sempre uma frustração porque havia pessoas que não entravam facilmente no processo, acabavam por não visualizar as coisas da maneira mais profunda e mais ideal, ou seja, as sessões vinham frustrantes, ou então as histórias que se vinham não tinham nada a ver, ou não eram facilmente enquadradas naquilo que era o drama da pessoa no momento. E o que é certo é que quando eu comecei a ler mapas, e comecei a usar esta linguagem do você traz do passado uma carga X, o seu karma é Y, a maneira como esta vida tem o propósito de… As pessoas ficavam sempre todas muito baralhadas, porque há certos conceitos, como por exemplo o karma, o tipo de pessoas que a gente atrai através da nossa casa 7 e outras que nós conseguimos perceber que tipo de pessoas é que vem parar a nossa vida, a pessoa ser responsável um bocadinho pelo seu propósito, a relação com o pai e com a mãe já ter apontamentos de dificuldade no mapa, aquilo era uma coisa que fazia muita confusão, porque nós aqui no Ocidente fomos educados a ver a nossa vida como um acaso, como uma série de sortes e azares, como uma série de eventos que não estão ligados e que não têm causalidade entre si. Ou seja, faz falta, isto temos aqui uma festa hoje em casa, pronto, está tudo na festa. Ou seja, nós para lermos um mapa precisamos ter alguma noção do que é filosofia oriental, perceber o que são as leis herméticas, que é uma coisa que nós não estudamos e no entanto elas estão escritas há 4.000 e tal anos. Perceber e aplicar essas leis no nosso dia-a-dia. Isto, parecendo que não, nós até chegarmos a um mapa, precisamos de ir a abordar certos temas que implicam uma visão, a tal visão oriental. Por isso, eu pus aqui uma imagem, há bocadinho estava aqui a pôr uma imagem, a ver se eu consigo puxá-la. Então, quando a gente olha para um mapa, conseguem ver o mapinha, certo? Quando a gente olha para um mapa, aquele dragãozinho que está ali é o tal que é feito através daqueles dois símbolos. Nodos da Lua são pontos no nosso mapa, não são planetas, são pontos matemáticos que indicam que existe então uma entrada nesta encarnação e uma saída. Ora, se da mesma maneira que nós temos o nascimento e a morte, nós também temos na nossa existência um contínuo, e isto implica ir então a tentar perceber o que é que aconteceu, e esta é a parte que eu gosto mais nos mapas e desenvolver este trabalho, que é, vamos tentar perceber o que é que aconteceu no nosso passado, o que é que andámos, que tipo de atitudes tivemos, que tipo de pessoas é que fomos, quais eram os nossos valores e princípios, e o que é que aconteceu então lá atrás para reencarnarmos. Normalmente eu uso sempre aqui uma história vamos imaginar que eu da vida passada trago uma vivência em que fui, por exemplo, uma mãe de 10 filhos. Passei muito tempo a cuidar deles, numa quinta, com um casamento, a minha vida era agricultura, era cuidar daquelas crianças, e de repente eu chego ali ao fim da vida e começo a sentir, pronto, que recolho as lições, recolho as sensações daquela existência, da maternidade, dos animais, daquele casamento, da quinta, mas começo a chegar ao fim da vida com uma sensação assim de, parece que me falta qualquer coisa, parece que houve ali qualquer coisa que não aconteceu naquela encarnação. E se nós formos pensar, não é muito difícil chegar a essas conclusões do que é que faltou àquela mulher, certo? Por exemplo, faltou-lhe liberdade, por exemplo, faltou-lhe a sensação de estudar ou de ter um curso superior, provavelmente nunca viajou,
nunca foi a lado nenhum, não é? Aqueles filhos e aquela quinta eram trabalhosos e acabavam por não a deixar estar livre. E o que é que ela vai agarrar? Ela vai agarrar naquelas sensações de vazio e de frustração daquela encarnação e vai começar a fazer uma listinha daquilo que ela, na verdade, está a projetar para a próxima encarnação. E daí nós termos um sul, uma marca no nosso mapa que é o nó do sul, que diz que tipo de cargas é que eu trago, que tipo de memórias é que eu trago, e chego aqui então com aquela sensação de maternidade, dos filhos, de precisar ter aqui alguém à minha volta, da sensação de estar sozinha provavelmente vai ser muito desconfortável, mas eu trago um plano, e esse plano vai levar alguns anos. Mais tarde nós vamos falar numa coisa chamada a ressaca, que eu dei-lhe o nome de ressaca, porque é exatamente aquilo que vai acontecer, é os primeiros anos de vida, normalmente até entre os 30 e os 35, nós ainda andamos um bocadinho inconscientes, ainda a repetir aquilo que era natural, familiar e normal para nós. Alguns lá para os 35, nós vamos começar a questionar, vamos começar a perceber, espera aí, que se eu fui escolher fazer a mesma coisa que estava a fazer lá atrás, se eu fui escolher o casamento e a maternidade, provavelmente aos 35 eu começo a cansar e começo a ficar com uma sensação de ansiedade interna, de que me falta realmente qualquer coisa, que é aquilo que a gente chama o vazio, é aquilo que a gente chama o desconforto, é aquilo que a gente chama de há qualquer coisa que começa a não fazer sentido. Este período de ressaca, depois mais tarde também vamos falar dos trânsitos que acontecem neste período de ressaca, entre os 35 e os 42, é a oportunidade certa para fazermos a transição. Ou seja, para deixarmos um bocadinho aquela tentação e aquela familiaridade toda com aquilo que era normal para nós e começarmos devagarinho a fazer uma transição para aquilo que na verdade nos vai preencher e que foi o objetivo desta encarnação, que é: eu tenho que arranjar maneira de estar mais sozinha, eu tenho que arranjar maneira de viajar, eu tenho que arranjar maneira de estudar, por exemplo, foi o plano que esta fez. Então, normalmente, eu não sei se está aqui muita gente por volta nesta fasquia, normalmente há sempre muita gente e normalmente até à altura que a gente começa a precisar de ajuda e começa a questionar a vida e começa a ir à procura de respostas, é precisamente por falta desta consciência de que afinal nós temos um propósito para cumprir e que não viemos cá só repetir um padrão. E se estamos a repetir esse padrão, começamos a ficar frustrados, sim. Por isso, este mapinha eu pus aqui um bocadinho com a ideia de dar esta sensação de que existe um nó do sul, que é a cauda do dragão, no Oriente chamam-lhe a cauda do dragão, e existe um nó do norte, que no nosso mapa há de estar num signo, há de estar numa casa, há de ter planetas ou não conjuntos e que vão dar grandes pistas de qual foi então a dominância da vida passada e qual vai ser o grande objetivo desta encarnação. Ora bem, nós para estudarmos um mapa, então precisamos de fazer alguma abordagem daquilo que é a filosofia oriental, e nós temos muitas diferenças entre as duas filosofias, ou seja, aquele símbolo do yin e do yang, que toda a gente com certeza conhece, aliás eu tenho aqui uma coisinha desta e podemos usar, tem mais de 5.000 anos no Oriente. É uma representação para eles de equilíbrio, de princípio da vida e de alguma maneira mostra que existe no Oriente um princípio básico que gera e que está presente quase em todas as religiões lá daquele lado e que rege um bocadinho os princípios das filosofias deles e que tem a ver com o equilíbrio. Nós aqui do nosso lado, o ocidental, o equilíbrio nunca foi propriamente uma grande filosofia de vida. Nós fomos ali à Igreja Católica, que no fundo foi a grande dominadora da nossa orientação espiritual. Não temos memória de ouvir um padre falar no equilíbrio, em que o equilíbrio ainda por cima deveria ser uma responsabilidade pessoal. Ou seja,
Aqui no Ocidente foram-nos dados indicadores mais de normas de conduta, formas de comportamento, faz assim, não faz assado, quase como se fosse um paternalismo, quase como se fosse o diretor da escola ou o pai em casa, que está a dar instruções de comportamento. Ao contrário dos orientais, que têm princípios de equilíbrio interno, pessoal, de responsabilidade sobre eles mesmos. Não é por acaso que o Oriente tem o yoga. O yoga é uma arte ou uma ciência, dirá o Pedro que pratica, que tem mais de 5.000 anos e que é precisamente o equilíbrio entre o corpo e o espírito. E nós não, cá deste lado, não temos isso. Então, acabamos por perder imenso daquilo que seria a saúde, a abundância, a nossa estrutura interna, que seria o equilíbrio destas duas forças, e que acabamos por não ter, porque não sabemos que o temos que ter, nem sequer temos consciência de que ele é uma proposta, que ele é um convite. Então, ficando só nas instruções daquilo que alguém me está a dizer, faz assim, não faz assado, aquilo é bonito, aquilo é feio, eu aprendi a ir buscar referências externas. E por causa disso é que eu diria que também estamos tão perdidos e que estamos tão desnorteados. Por isso, o Oriente, outras formas como nós podemos, por exemplo, comparar, têm a ver, por exemplo, com a forma como nós aqui canalizamos toda a nossa energia para o exterior, para o ter, para o conquistar, para ir buscar alguém que representa amor na nossa vida, que é uma ilusão, e que toda a gente aqui de certeza que já o percebeu. As cabecinhas a abanar é muito bom. Seja o dinheiro, seja os filhos, há 4 patamares, eu costumo dividir em 4 patamares não, papéis sociais e familiares que nos prendem a quase todos, que é o papel de filhos, quando nascemos, não é? A gente, quando nasce, temos muitas camadas. Eu quando nasço já tenho uma camada essencial, que é a minha essência, que é a minha energia, mas depois quando chego ao corpo da mãe, eu já tenho ali uma segunda camada, que é o meu corpo, e depois chego cá fora e levo uma terceira camada, que é o meu nome, e depois chego a casa e levo com uma data de camadas, que são os papéis que eu vou representar perante aquela família, como por exemplo a filha dos papás, a neta dos avós, a irmã do irmãozinho e por aí fora. Por isso isto são tudo camadas que nos vão distrair, de certa maneira, porque nós não somos essas camadas, nós vamos representar esses papéis. Isto é como o ator no teatro, ele vai representar o papel de rei, mas ele não é rei, ele só vai fazer de rei. Ele depois chega cá fora, volta a tirar a coroa e volta a ser alguém. Ora, nós aqui estamos muito prisioneiros destes papéis, nunca alguém nos avisou ou convidou a ir a um espaço onde, o camarim, não é? Onde eu vou retirar os meus papéis todos e vou relembrar quem eu sou. A igreja não fez isto connosco, a escola não fez isto connosco, os pais não fizeram isto connosco, a sociedade não faz isto connosco. Por isso nós ficamos viciados nestes papéis que representamos. Numa primeira fase, os pais e a família, a biologia, chamamos-lhe assim, vão-nos dominar os primeiros 10, 12, 14 anos, depois começamos a ficar fartos da biologia e começamos a precisar de expandir o nosso mundo, não é? Começamos a olhar para o social e começamos a ir aos amigos e aos amores e aos parceiros, porque ainda por cima temos telenovelas, temos a Disney, temos a sociedade, temos a Igreja Católica também com os seus rituais de casamento e véu e grinalda, temos uma série de tentações externas de nos fazerem acreditar que algures é ali nesta área, neste segundo patamar das amizades, que eu então vou descobrir o amor. Isto é como a gente também vai à procura das botas certas, não é? Na Zara. Fazemos um bocadinho esta figura triste de ir à procura do amor, como se o amor tivesse uma prateleira qualquer aí de algum lado. Caímos na tentação, lá vamos nós casar com o dito cujo amor. Nasce depois um outro papel muito importante, há quem o tenha, há quem o não tenha, que é o da maternidade ou da paternidade, e se houver é um papel que nos vai dominar fortemente para o resto da vida. E depois temos o profissional, onde vamos buscar o nosso dinheiro para pagar a nossa existência,
e para termos um papel na sociedade ativo. Estes papéis, parecendo que não, dominam-nos, só o trabalho, por exemplo, são 8 ou 9 horas por dia, não é? A maternidade é permanente, a relação também, os pais enquanto estiverem vivos também têm uma função na nossa vida, por isso todos estes papéis, se nós não tivermos muito cuidado, eles passam a ser o jogo da macaca, pim pam pum, e lá andamos nós 24 horas por dia, sem espaço nem tempo, para recolher daqueles camarins todos, daqueles teatros todos que vamos representar, e recolher a um espaço onde eu respiro e tiro aquelas vestes todas e relembro afinal quem eu sou. E isto, nós não termos isto, não é saudável de todo, porque quer nós saibamos, quer não, isto é como a lei ou é como as multas do trânsito, quer a gente saiba, quer não, como quais são as leis, elas são aplicáveis. A lei do karma também. Por isso, é importante nós começarmos a perceber que provavelmente tivemos durante muito tempo um bocadinho desnorteados sobre aquilo que é o projeto de evolução, aquilo que é a minha missão, aquilo que são as aprendizagens que eu vim fazer. Por isso eu trago um bilhete de avião, que é um mapa astrológico que diz: eu vou comprometer-me a conseguir resolver e libertar e transformar aquela vida passada, aquelas tendências, aqueles princípios, aqueles valores, aquilo que deu significado à minha vida passada, vou recolher as aprendizagens e agora sim, algures aqui no meio da vida, eu vou aprender a ser uma nova pessoa, e por isso é que existe um processo de evolução, ou seja, estes 40 anos implicam uma morte, uma limpeza total daquilo que eram tendências do passado, porque senão eu não consigo ser uma nova pessoa. E aqui, por isso é que temos um dos planetas envolvidos aqui, é Plutão. E Plutão implica realmente a morte de algo velho, a morte de patamares que já não fazem sentido, já fizeram, já foram reais, já foram naturais, um dia foram aquilo que eu precisei, que eu quis, que eu experimentei, mas alguns eu vou recolher as lições e agora eu sigo em frente. Outra coisa que a nossa sociedade também não nos ensinou, que aos 40 era suposto haver. Costuma-se dizer diz-se que há uma crise, não é? A psicologia chama-lhe a crise dos 40. Os sábios do antigamente, a sabedoria popular dizia que a vida começa aos 40. Não é uma coisa estranha, mas o que é certo é que eu vejo que qualquer pessoa que esteja numa crise aos 40 anos está desconfortável, está a lutar contra ela. Porquê? Porque a sociedade disse: a escola aos 20, casamento aos 30, tranquilidade e estabilidade aos 40. Ora, isto é contra completamente aquilo que é o princípio da evolução, que é a primeira fase de vida, eu ainda vou estar a resolver as questões do passado. 35, 42, eu vou entrar aqui num processo de transformação e limpeza brutal, talvez seja a altura mais desconfortável da nossa vida, e quem esteja aqui entre os 35 e os 42 de certeza que concorda. E depois então, se essa limpeza foi feita, então sim senhora, nós vamos nos abrir, porque a vida também está preparada para nos trazer então aquilo que vem lá do nó do norte, ou seja, o nó do norte a chamar por nós e a dizer: ok, bora lá andar para a frente, mas Plutão diz: para eu andar para a frente eu tenho que largar o de trás, eu não consigo levar a tralha toda. O Plutão não gosta de acumulação, ele diz: limpa um para teres o outro. Como a maior parte de nós não está familiarizado com este processo, a gente vai para os 40 agarrado, ai, porque eu quero este marido, eu quero este emprego, eu quero estes vícios todos. Espera, peço desculpa, posso só pedir ao Alex para desligar o microfone? É que já estão a pedir aqui no bate-papo também. Ai, desculpa, olha, eu nem saí, não vai estar. Peço desculpa. Não, é alguém que tem o microfone ligado e está a fazer imenso barulho de fundo. Pronto, obrigada, desculpa, Vera. Eu estava a reparar, eu sei que há um sítio onde se desliga os microfones, não é? Sim, tu tens depois essa opção se tu quiseres. Oh meu Deus, eu peço
Não faz mal. paciência Eu vou fazer isso, ou seja, eu vou desligar o som de todos, certo. depois, Quem quiser depois falar, quem por quiser favor. ativar tem que ativar o som, Claro está que bem? sim, Eu claro vou que sim. desativar o som de todos. Portanto, depois só a Vera é que ligam quando vocês quiserem intervir, está bem? Ok. Vai, então vá. Obrigada, Pedro. Obrigada, que estás aí a fazer um. Pronto, agora a Vera vai ligar o microfone dela e quem quiser intervir. Pronto. Tens que ligar o teu microfone, Vera. Certo. Eu consegui, nem sei Ok. como. Estava aqui Não sei, fácil. parecia um cão. Ok. Ora bem, por isso, temos um processo, não é? Que tem a sua lógica, e se nós formos aos mapas astrológicos um dia, vamos ali às aulas do Diogo, saber sobre trânsitos para perceber exatamente o que é que me está a acontecer a cada momento, nós conseguimos fazer isto. No fundo o mapa astrológico é um relógio, por isso tal como o nosso a gente pode consultar a qualquer hora do dia, mas nas fases mais críticas e principalmente naquela fasquia de tempo, é sempre bom consultar astrólogo, ou pelo menos perceber o que é que nos está a acontecer, porque cada processo vai ser diferente, cada pessoa vai libertar coisas diferentes, cada pessoa traz o seu nó do norte diferente, em casas e signos diferentes, por isso cada história é realmente, isto não é um trabalho que seja chato, porque todos os dias a gente está a lidar com uma história diferente, é quase como estamos a ver sempre filmes na Netflix. Eu vejo através dos clientes, todos os dias é uma história nova, todos os dias são padrões diferentes e é extraordinário, eu gosto imenso e é realmente muito, muito interessante. Por isso, mais coisas que fazem parte desta diferença entre o Oriente e o Ocidente, como por exemplo falar um bocadinho sobre as leis. Por exemplo, nós aqui, enquanto que os orientais têm realmente uma referência muito grande sobre o equilíbrio, e se vocês forem reparar, tudo no Oriente vai parar ao equilíbrio, ou seja, para eles nós somos uma partícula divina. Na próxima aula eu vou contar uma história e vamos brincar um bocadinho aqui com os princípios desta dualidade sagrada. Mas para os orientais que se baseiam sempre nestes princípios do equilíbrio, se vocês forem reparar, a acupuntura estuda os órgãos yin, os órgãos yang, yin e yang, e através das agulhas procuram o equilíbrio das duas forças através dos órgãos. Se forem à Ayurveda, medicinas tradicionais chinesas são as medicinas mais antigas do mundo, todas elas trabalham com os 4 elementos. Os 4 elementos a partir da dualidade. O Feng Shui da casa, não é? A decoração e a harmonia das energias através do fogo, da água, da terra e do ar. Por isso, há toda uma noção, as próprias artes marciais têm aqueles movimentos muito bonitos, aquela necessidade do yoga estar sempre a trabalhar a parte do esforço interno e a parte do físico. Por isso, o equilíbrio é a via do divino, já dizia o Buda, é o caminho do meio, é que é o caminho. Nós não temos cá isto. Nós tivemos referências de comportamento, como eu disse há bocado, formas de conduta. Aquilo é bonito, aquilo é feio, faz assim, não faças assado. O julgamento reina muito aqui, porque se eu fizer assim sou bonita, se eu fizer assado já sou feia. Então há toda uma pressão e tensão e baseada em algum julgamento não saudável que nos leva a aprisionar-nos e a não conseguirmos gerir a partir de dentro aquilo que será o nosso equilíbrio, porque segundo os orientais a parte escura representa o nosso mundo interno, as nossas emoções, a nossa alma é o plano invisível, o nosso corpo é a parte branca, ou seja, é o físico, é a minha relação com o mundo. Por isso reparem como é importante nós termos uma boa relação com estas duas partes, porque nós somos a fusão das duas e nenhuma delas vai a lado nenhum. E daí o equilíbrio ser a palavra óbvia. Por isso, como nós não temos isto, porque alguém não nos falou de equilíbrio e alguém não nos disse que eu já sou um pedacinho do divino, nós andamos com a ideia de que o divino está separado, não é? Deus está lá em cima, nós estamos cá em baixo, e isto fez-nos acreditar que eu tenho que provar alguma coisa. É um bocadinho como aqueles pais difíceis que a gente parece estar sempre a querer provar
que somos merecedoras do amor e que a gente porta-se bem, faz coisinhas bonitas para agradar. E esta postura não é saudável, não só não é saudável, como acaba por nos frustrar, porque estamos sempre a querer ser uma palavra diferente, que não é o equilíbrio, que é a perfeição, é uma palavra assustadora. Estamos sempre à procura de uma perfeição qualquer, precisamente para a procura da aprovação, e que a aprovação, na verdade, vinha na forma de aceitação, vinha na forma da bênção, vinha na forma do perdão, vinha na forma do paraíso, vinha na forma de uma série de coisas que nos faziam acreditar que se eu for perfeita eu tenho um prémio. E, infelizmente, ao fim de muitos anos aqui de trabalho, eu chego à conclusão que as pessoas é que ainda são muito, muito religiosas, ou que ainda não ouviram uma versão diferente de Deus, a versão mais espiritual e mais aberta, acabam por ser as que estão em pior estado e acabam por ser as que estão mais frustradas e zangadas com a vida. Precisamente porque ficaram prisioneiras daquela visão, é uma visão extremamente exigente, porque uma coisa é eu manejar o meu equilíbrio, e isso até é uma coisa fazível, não é? Todos nós conhecemos bem a sensação, todos nós todos os dias estamos sempre à procura, vou tomar aquele cafezinho para ver se relaxo, vou fazer aquela caminhada para ver se me sinto bem, ou seja, tudo o que eu estou a fazer é para encontrar o dito cujo bem-estar interno, quando aqui na versão ocidental isso não existe. Eu estou sempre a fazer fora, 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 com os outros, com os outros, com os outros. E claro que depois vou passar por frustrações e no fundo, frustração e desilusão, porque a ideia de ir buscar equilíbrio ou bem-estar a algo lá fora acaba por ser extremamente frustrante e que vai-me causar desilusões horrorosas. Por isso, de certa maneira, há coisas que, quando nós vamos começando a perceber, espera aí que o equilíbrio afinal é que é a via, é que é o caminho, começamos a perceber, espera aí então que esta necessidade que eu tenho de estar a ser perfeita e de agradar, e há mapas que são terríveis e são muito frustrantes nesse aspecto, obviamente que vão gerar mal-estar, vão gerar depressão, vão gerar ansiedade, vão gerar muita frustração na vida deles. Ora bem, mais coisas que têm a ver com a diferença entre medicina ocidental. Por exemplo, temos aqui o conceito de castigo. A quantidade de pessoas, desculpem que eu acho que tenho ali uma gata presa, dá-me um segundo, peço desculpa. Desculpem, isto são coisas de estar em casa, estas gatas todas estão terríveis. Ora bem, o conceito de castigo tem muito a ver com a tal ideia de que se eu não fizer a coisa certa, ou se eu não me portar bem, ou se eu não for aquela menina bonita que agrada a Deus, a gregos e a troianos, que eu vou ser castigada. Todos nós ainda temos um bocadinho essa parece que andamos sempre a olhar por cima do ombro, eu fiz isto, eu fiz aquilo. Para os orientais, o conceito de karma substitui a noção de castigo, ou seja, tudo o que eu faço, eu gero problema não, eu gero ação e consequência para mim própria, por isso eu tomo nas minhas mãos o poder de decidir o que é que eu quero fazer, e que já não tem a ver com agradar, ou seja, por exemplo, nós aqui, pela inconsciência que temos do nosso mapa e pela inconsciência que temos do nosso equilíbrio pessoal, que nascemos para cumprir uma missão interna, este jogo entre personalidade e alma, se eu não sei disto, eu estou a viver fora, eu estou agarrada lá aos tais papéis de filha e de esposa e de meio profissional. Então vai ser através desses campos e dessas áreas de vida que eu vou tentar ser perfeita, que eu vou usar esses palcos para conseguir atingir o tal grau de perfeição que depois me garante algo para trás. Ou seja, é uma perda de tempo, porque de alguma maneira não é a perfeição que eu venho atingir. Então, quando eu resgato a noção de equilíbrio,
e percebo, espera, que há um equilíbrio para manter entre as minhas duas partes, e se, por exemplo, eu aqui na minha alma trago um mapa astrológico que diz que eu nasci, por exemplo, para ser uma comunicadora ou uma terapeuta, o facto da minha personalidade resolver ir trabalhar para um banco não vai ser muito inteligente. É o suficiente para eu começar a gerar um karma. E, no entanto, se eu não souber de nada, eu vou, a pessoa mais ingênua do mundo, trabalhar naquele banco, ser a melhor empregada do mundo, ser aquela que é profissional, que é certinha, que é correta, que é pontual, e de alguma maneira, pela lei do karma, aquilo vai-me começar a gerar problemas, porque esta coisa de nascer já como partícula divina, com uma missão, quando chegarmos um dia às leis, às tais leis herméticas, vocês vão perceber o quanto elas já ajudam a reger a nossa vida. E como eu tenho já uma proposta cósmica de ajuda que vai me levar ao sítio certo. Era aquilo que eu estava a explicar há bocadinho em relação ao aeroporto. Eu vou entrar numa porta e vão-me oferecer resistência se ela não bater certo com o meu bilhete de avião. Ou seja, se eu for trabalhar para o banco e tiver um projeto de terapeuta aqui dentro, isto não vai casar, isto não vai ser bom. Por isso há alguma força externa, chamada lei do karma, chamada lei da atração, chamada lei de equilíbrio, chamada lei da vibração, seja ela qual for, ou todas em conjunto, elas vão arranjar maneira de me dar feedback, de me avisar que eu estou no sítio errado. E por isso é que às vezes, por mais que a gente faça um esforço enorme e diga, mas eu dei, mas eu fiz, mas eu tentei tudo, eu dei o meu melhor, o retorno foi negativo. O retorno foi, o feedback não foi bom. Antes, pelo contrário, eu vou manifestar uma série de pessoas difíceis, aquele ambiente vai ser tóxico, porque na verdade eu nem nunca deveria lá estar. Aquilo não tem nada a ver com a minha missão, aquilo não é o palco ideal onde a minha alma vai crescer e evoluir de todo, ela está ali a perder tempo. Por isso, esta diferença, e às vezes fazer uma pessoa perceber que teve 20 anos, às vezes chegam às consultas, mas eu tive ali 20 anos no banco, mas eu dei tudo o que tinha, mas eu fiquei deprimida, mas eu isto... Ou seja, até levar a pessoa a perceber que ela própria teve sinais, que ela internamente não era feliz ali, e no entanto ela ignorou os sinais internos e ignorou os sinais externos. Por isso, saber ler sinais é das coisas mais importantes. Primeiro, para curar a ideia de que, ok, a minha ignorância passada não me ensinou a ler sinais. Segundo, para eu aprender a lê-los daqui para a frente. Então isso vai ser muito importante e daí conhecermos um bocadinho como é que estas leis funcionam e lá mais para a frente nós também vamos falar um bocadinho mais nítido e perceber e fazer exercícios inclusive com a própria família ou com pessoas assim mais importantes à nossa volta, perceber qual é o papel delas, porque é que elas estão lá, porque é que a minha vida se divide sempre em pessoas muito difíceis e pessoas muito fáceis. Eu tive uma menina uma vez, chegou a uma consulta e disse, tomei uma decisão que eu vou tirar todas as pessoas mais da minha vida e só quero pessoas boas. E eu perguntei-lhe, uau, como é que tu vais fazer isso? Depois hás-me dizer. Pronto, foi interessante, ainda nos rimos ali um bocadinho. Porque o desespero depois leva a gente a dizer coisas e a fazer coisas realmente interessantes. Tristes ao mesmo tempo, porque estas pessoas estão em mau estado e o grau de desespero é que nos leva depois já a fazer certas escolhas. Por isso, nós temos realmente muitas coisas entre a nossa filosofia. Eu tenho aqui um slidezinho que eu posso pôr para vos dar aqui algumas indicações, embora isto é um risco porque é muita coisa, depois vocês vão se pôr a ler. Vamos lá ver onde é que está. Eu realmente não sou muito boa nisto. Conseguem ver o ocidental e o oriental? Certo? Façam, ok. Por isso, eu fiz aqui um resumozinho, é muito curto, vamos passar o slide daqui a bocadinho, pois se quiserem eu posso ceder aqui estas informações lá na plataforma, acho que há lá um espaço muito interessante para partilhar documentos e tudo, mas é só para terem alguma ideia do que é esta base, ou seja, por exemplo, a busca da perfeição, já falámos nela, a resistência à imperfeição,
como, por exemplo, a pessoa dizer, ainda ontem tive aqui uma pessoa que o esforço que ela fez permanente durante 1h30 de consulta para não chorar, sobre um assunto horroroso que eu só me apetecia agarrar no alfinete e tocar naquele balão e reventar, porque o esforço horrível que ela fazia para conter aquilo. Ou seja, o que é que há dentro dela? Princípios, mecanismos de defesa e crenças completamente desfasadas e limitadoras do eu não posso chorar, eu não posso quebrar, eu não posso fragilizar. Ora, nós temos outra vez o conhecimento das nossas duas forças dizem que há uma que faz força e há outra que para, ou seja, que há alturas para lutar, há alturas para recolher, há alturas para ser forte, há alturas para ser frágil. E é precisamente destas duas posturas que nós vamos então ser saudáveis e de alguma maneira dar espaço às nossas emoções de variarem, porque as pessoas às vezes confundem a ideia de equilíbrio ou põem num patamar muito elevado, quase como se fosse um grau de mestria, daqueles Budas que estão lá em cima do pedestal e que não se mexem, que a gente compra ali na lojinha das velas. Não. É um bocadinho como o barco também é muito bonito quando está direitinho, mas ele não foi feito para estar direitinho, não é? Ele foi feito precisamente para balançar. E às vezes esta coisa de nós termos a noção de que balançar é importante. Balançar é a nossa natureza. Que o saudável é, se eu tiver a filosofia do equilíbrio, então eu vou ter um dia em que me apetece chorar e vou ali ver um filme daqueles da tarde, do domingo, e no outro dia eu fui para a festa com os meus amigos e fui rir e dar umas boas gargalhadas. A ideia é que eu nunca me perca aqui do meio. E quando nós não temos um meio, quando nós não temos um prumo que diz, espera aí, que é aqui é que eu tenho que pôr os azulejos, se eu não tiver um prumo, ai meu Deus, aquilo vai, eu já não sei onde é que é o meu centro, eu não tenho referência. Então, acabamos como se vê muita gente, que é, ou é o pateta alegre, está sempre feliz, sempre feliz, sempre feliz e sempre forte, sempre forte, sempre forte, ou então é aquela pessoa que também caiu numa depressão e que também já não consegue sair dali. Então, não deixa de ser engraçado que a doença do século XXI é a bipolaridade. Ou seja, finalmente encontrar uma doença que até vai à nossa natureza intrínseca de sermos bipolares, nós já somos bipolares, por isso a bipolaridade faz todo sentido na análise de ver realmente pessoas com tendências muito exageradamente flutuantes. No entanto, qualquer um de nós aqui reconhece que é mais confortável e mais saudável uma pessoa que dá uma gargalhada alto, mas que depois também chora, do que aquela pessoa que está sempre com cara de pau. Eu, pelo menos, gosto de pessoas expressivas, gosto de pessoas flutuantes. A sociedade chama muito essas pessoas emocionais, desequilibradas, coitadinhas, não está a precisar de ir ao médico, mas, na verdade, no que toca à saúde e ao bom senso, que na lógica há exageros e há casos médicos, não é? Mas naquilo que é minimamente saudável a nível diário, o próprio universo é flutuante. E por isso é que também vamos para a praia no verão e fechamos em casa nas lareiras no inverno. É precisamente por essa flutuação. Por isso nós temos flutuações várias e saber geri-las é um bocadinho o caminho para a saúde, para a abundância, para aquilo que na verdade se manifesta como qualidade. Mais coisas que a gente pode dizer aqui sobre, por exemplo, temos ali a celebração da vida, que eu pus como oposta àquilo que é, por acaso está ao contrário, tem a vitimização é que deveria estar no lado ocidental. A ideia de que a vitimização, que é talvez um dos temas diários, permanentes em quase todas as consultas, é um estado, eu digo que é sempre uma doença ocidental que assiste a todos, em algum grau, que tem a ver com uma postura interna de sensação de injustiça e que nos leva à ideia de que eu sou vítima das circunstâncias. E eu volto a lembrar que nós não somos vítimas das circunstâncias, tudo o que nos vai acontecer pela vida fora, quando chegarmos às leis vamos perceber isto,
está altamente programado, por isso é que nós conseguimos ler o mapa e perceber pelos trânsitos exatamente o que é que está a acontecer na vida daquela pessoa. Por isso é como se estivéssemos dentro aqui de um jogo PlayStation que é tão fascinante que nem percebemos que é um jogo e causa-nos esta ilusão de acharmos que vivemos num caos, mas na verdade a coisa é muito mais organizada do que alguma vez nós poderíamos imaginar. Então esta sensação de tiraram-me o meu passado, ninguém me informou que eu tenho uma responsabilidade pessoal sobre a minha existência, ninguém me disse que eu tenho uma missão a cumprir, ninguém me explicou que estas pessoas que estão aqui à minha volta, em que metade são agradáveis e metade são desagradáveis, todas elas têm um papel na minha consciência, na consciência de mim própria e no meu próprio caminho, que os obstáculos estão lá para que eu os supere, é um bocadinho como o jogo para o Ronaldo, se a gente vai dar a taça ao Ronaldo antes do jogo, ele não vai achar graça nenhuma, não é? Por isso o obstáculo é aquilo que faz com que eu me supere e é aquilo que faz com que eu mereça algo melhor. Se eu tirar o obstáculo, eu acabo de ficar quieta. Começo-me a recolher, deixo de trabalhar a minha energia de ação. E é um bocadinho por aqui, por isso a vitimização é uma doença social e que tem a ver cultural, talvez me atreva a dizer um bocadinho religiosa, que teve a ver com este grau de ignorância em que a gente vive e que nos leva a acreditar que eu sou vítima daquela mãe que fez isto ou aquilo, ou o pai que fez isto ou aquilo, ou o marido que fez isto ou aquilo, porque perdemos esta noção de que temos realmente um poder de seguir a nossa vida. Normalmente a vitimização só acaba quando a pessoa ganha realmente alguma consciência de que ela é co-criadora da sua realidade. E estas frases clichê agora da nova era e dos PNLs e que ainda são assim muito giras e muito engraçadas, mas a maior parte das pessoas diz, eu crio a minha realidade, então eu vou criar problemas. Vais criar problemas, claro que sim, inconscientemente tu precisas dos problemas para te superar. Então isto também é tudo muito novo. E há pessoas que não estão preparadas, já tive pessoas em que eu tive que dizer alguma coisa que tinha simplesmente a ver com esta lógica da lei do karma, ou seja, da pessoa ter feito algo na vida passada que agora veio colher na sua forma oposta, e quase que a pessoa se levantar da cadeira a dizer eu não estou aqui para ouvir que tenho a culpa dos meus problemas. Zangadas muito com a vida. Claro que depois as pessoas acalmam e acabam por ouvir. O que é que vão ouvir e que resistem horrivelmente? Sim, fui eu que criei o meu problema. Sim, fui eu que lá algures na minha vida passada fiz qualquer coisa que gerou esta consequência, que só agora é que apareceu nesta encarnação, porque só agora é que o Saturno achou que estava no tempo da colheita. E sim, se eu fui criadora deste problema, então espera aí que eu sou poderosa. Então espera aí, então deixa-me aprender a descriar o problema e a criar alguma coisa que tenha mais qualidade. Só aqui. Enquanto não houver este momento, enquanto não houver esta consciência interna e esta humildade interna de dizer, ok, estes pais, ou esta infância difícil, ou este marido horroroso, ou sei lá o problema que for, enquanto eu não perceber que fui co-criadora desta questão, eu ainda estou na vítima. Estou na vítima, o outro é o carrasco, e eu vou ficar aqui a fazer uma birra até me cansar. Porque ele já não vai a lado nenhum, o carrasco também não vai a lado nenhum, enquanto eu não curar precisamente aquilo que criei. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Vamos ver se eu consigo ver isto com mais gente. Se tiver alguma duvidazinha, ponham a mão no ar. Eu fiz ali umas trocas horrorosas, eu tenho que ir, não copiem muito este slide, porque estão ali coisas que realmente estão ao contrário, eu devo ter feito um copy-paste qualquer que ficou ali mal. Por isso, eu acho que está exatamente ao contrário. Do lado, outra coisa, passaram-nos também uma imagem de Deus castrador. Como vocês sabem, o Deus da Igreja Católica não é propriamente simpático. Essa ideia medieval
medieval ainda de alguém que julga e que condena, só a ideia do inferno com labaredas, quer dizer, é teatral, é exageradamente dramático e que de alguma maneira serviu, para mim, digo eu, que serviu um bocadinho para fazer aquilo que está a acontecer agora, neste momento com a vacina, 500 anos depois, que é criar medo, criar poder, exercer poder sobre as pessoas através do medo. Claro que isto depois teve repercussões terríveis. Já dei consultas a pessoas há muitos anos atrás, até antes da astrologia, as consultas de regressão, em que as pessoas sentiam muito medo da morte. Por exemplo, porquê? Porque ainda estava lá a ideia do inferno, de um ser julgador que as ia atirar para o inferno porque elas tinham comido uma fatia de bolo de chocolate. E isto, e vi pessoas com muitos medos graves e que com certeza, se não foram mudados, iriam condicionar um tranquilo e serena passagem no momento da morte, precisamente por causa destas dogmas e destas ideias um bocadinho mais fundamentalistas. Ao contrário, no Oriente, nós vemos Deus, embora na Índia eles personifiquem muito a imagem de Deus, e por isso é que tem aqueles 1000 deuses, mas a ideia do Deus original é sempre energética, é sempre energia, que depois se formatiza na árvore, se formatiza na nuvem, se formatiza naquele Deus Shiva, se formatiza de várias maneiras, mas há a ideia de um Deus energia, e que essa energia é aquilo que dá a vida, é aquilo que faz as árvores darem fruto, é aquilo que tira um bebé da barriga de uma mãe, é puro, é perfeito, é iluminado, é amoroso, é justo, é correto, é bonito. Não é por acaso que a palavra cosmos, com capa, significa harmonia. Se vocês forem ao Google vão encontrar uma designação muito bonita de harmonia, de beleza, de equilíbrio, de estética. E quem olha às vezes para o mundo não vê isso e de alguma maneira a ideia de o mundo já é tão mau e o Deus já é tão constrador, então quer dizer, onde é que está o autocarro? Tirem-me daqui. E isso para os orientais realmente há ali mais saúde, há uma visão mais bonita, até porque eles têm muitos festivais, o Festival da Luz, o Festival da Vida, da Morte, quer dizer, há toda uma celebração da vida, precisamente porque a ideia de Deus é bonita, é um Deus de amor, é um Deus de luz, é um Deus justo. E cá realmente há um peso muito grande, e esse peso também se nota muito bem nas consultas. Por isso, a evolução do comportamento moral exterior, ao nível ocidental, são as tais: vou me portar bem, vou fazer as coisas certas, vou ser boa menina, vou agradar, vou tentar encaixar, ser aceite, quando na verdade o princípio oriental diz não, eu quero é integrar, eu quero harmonia sim, mas não é a minha harmonia com o outro, eu quero a minha harmonia primeiro comigo, porque se eu não tenho harmonia comigo, eu não consigo harmonia com o outro, que é o que acontece depois cá com as relações, ou seja, a gente vai tentar harmonia com o outro, na verdade o que é que a gente faz? Ignora este princípio do equilíbrio pessoal, eu abandono uma das minhas partes, normalmente a minha parte interna, e lá vou eu ilusoriamente tentar buscar a cara metade, não é? A gente até lhe chama a cara metade. O príncipe encantado, a alma gêmea, aquelas ilusões todas que eu espero que alguém que já esteja aqui já não as tenha. Ou se as tem, vamos começar a desmontá-las. Não quer dizer que não haja relações maravilhosas, claro que sim, mas de dois indivíduos inteiros, onde não há cobrança, não há apego, não há dependência, não há expectativas, há simplesmente a celebração de dois indivíduos. Isso sim, é para lá que a gente caminha. Pagamos é um preço, ao contrário dos nossos pais e dos nossos avós, que tinham ali um casamentozinho para toda a vida, não é? E todos nós sabemos que eles ainda lá estão, ali o bracinho é tudo tóxico, mas estão lá para a fotografia. Nós vamos pagar o preço da liberdade. E a liberdade é o quê? Eu estou quando eu quero, da mesma maneira que o outro está quando quer, e quando a gente não quer, sai. E paga-se um preço pela liberdade, ou a liberdade é um valor último em si, é um arquétipo universal? Será que se paga um preço? Paga-se um preço ao nível da Lua. Ao nível certo, ou ao seja, nível do ideal, paga-se um preço. Não? tens razão,
Tens razão. Para quem está preso, a liberdade é um preço muito caro, porque a pessoa gosta de estar presa. Pois, Ou seja, eu tive pessoas da minha família que me julgaram porque eu quis ser livre e não queria mais o meu casamento. Ora, achavam que eu estava a pagar um preço alto demais. Isto depois depende da visão, mas obviamente que a liberdade é sempre um valor universal e mas o muito escorpião importante. nunca se diz aquilo que deve fazer. Ainda com Mercúrio e Neptuno, nunca, jamais, never. Não me digas que está na hora. Não, para mim, podem ficar aqui até à meia-noite. Vocês é que sabem. A sério? Está tudo bem? Bem, quem não tiver, que se fude, não é? Vocês é que sabem. Somos livres. Portanto, as pessoas são livres, decidem. Não há aqui figurinos, modelos pré-formatados, clonados, chipados. Portanto, somos todos ovelhas negras, entre aspas. Quem manda é que tu, as pessoas se sentirem bem, podem continuar. Pronto, sei que sabes. Se tiver. Eu por mim estou bem e gostava ainda de explorar um bocadinho mais este padrinho. Porque, à vontade. Vera, eu estou a adorar aquilo que estás a dizer. Essa parte do libertar, eu, só para te dar um coisa, eu tenho o nódulo norte e Plutão na casa 7, portanto, eu gosto de atrair coisas kármicas, mas isso que tu dizes da liberdade e de dois seres inteiros é a solução para lá, e isso é capaz de se ver o quanto caminhamos para aí, isso é possível ver no mapa, quando é que já estamos nessa parte, ou é uma coisa muito mais nossa, muito mais interna? Absolutamente, aliás, só o facto de teres o Plutão na 7 quer dizer que ele vai se resolver na 1, não é? Uhum. Ou seja, enquanto tu não souberes a tua estrutura, o teu equilíbrio, a tua autonomia, a tua independência, a tua capacidade de funcionar sozinha, porque as pessoas ainda confundem muito independência com já tenho um emprego e de repente parece que eu já me iluminei porque tenho um emprego ou sei ganhar o meu dinheiro. De todo. Finanças é só um dos patamares, nós temos depois outros 11. Por isso há a minha capacidade de pensar pela minha cabeça. Quem vem da 7, quem tem problemas de relações, muitas vezes é influenciável. Não verbaliza porque o outro vai pensar, porque é que o outro vai dizer. A pressão social de agradar, lá está, se eu tive muitas vidas a agradar o outro, de repente agora vou fazer uma coisa e vou-me borrifar para o que o outro pensa, não é assim tão fácil. Mas como também tenho lá o nódulo norte, ou seja, eu tenho lá os dois, segundo o que o Luís sempre me disse, eu tenho que caminhar por aí, é a 2 que eu vou caminhar, mas o meu Plutão está... É o equilíbrio das duas, porque no fundo as relações de um lado, o indivíduo do outro, que é isso que é o eixo da balança carneiro, acaba por ser, tu tens que ir muitas vezes aos dois lados, precisamente para descobrir o que é que funciona e o que é que não funciona. De que maneira é que... Essa questão é mais interna, eu saber o que é que funciona, não está escrito, é isso que eu queria saber, isso não está escrito, quando é que eu vou conseguir esse equilíbrio, é uma questão de tentativa e erro, digamos assim. Então, olha, o universo deu-te mais ou menos 100 aninhos, te portares bem. Por isso, não julgues que é uma coisa que nada. no relógio. Posso-te dizer que a primeira fase de vida é mais complicada, porque é onde tu vens perceber o quanto vendeste a alma ao outro lá atrás, e agora vai dar uma trabalheira dizer ao outro, já não, obrigado. Ela vendeu a alma ao outro. Quando mete a casa 7, olha, eu venho de balança, eu tenho mestrado, não é? Muito obrigada. Vende, sim, senhora. Por isso, é muito giro e cada eixo tem um tema e o das relações é claro que é apaixonante, bate a todos, mas nem toda a gente tem a intensidade quando se tem lá um Plutão ou quando se tem lá a cauda, não é realmente tão fácil. Ora bem, outra coisa que também foi muito importante e também que reforça a ideia e a importância de nós termos uma mente realmente mais aberta e mais flexível e principalmente humilde de considerarmos que há coisas que nunca nos passaram pela cabeça, que há conceitos que nós nunca levámos em conta. Há pessoas que ainda continuam a achar que não há vidas passadas coisíssima nenhuma, que isso é tudo um disparate e que estamos aqui como se
Quer dizer, primeiro Deus é justo e maravilhoso, e depois de repente pôs uns a viver em África e outros Oh, está aqui alguém a querer entrar, espera aí. E depois ou seja, uns em África e outros nas mansões ali de Hollywood, por isso ele é justíssimo nesse aspecto, claro que sim. Ou na Avenida de Roma, pronto. Também, também, não é? Está cada vez mais chique. Por isso, isto estávamos, agora desculpem, e que tinha a ver, agora perdi-me ali, e que tinha a ver com a educação. Nós tivemos séculos a ouvir a mesma mensagem, independentemente se ela está certa, se está errada, não é isso que já vamos aqui divagar, foi uma só. E o facto de ser uma só, isto é como arco-íris, se vamos ter umas lentes verdes, vamos ver o mundo verde. E isso acabou por ser um bocadinho preocupante, porque estar uma vida atrás de vida, então quer dizer, o catolicismo tem 2000 anos e dá para aí 20 vidas, com 100 anos cada vida, a ouvir a mesma mensagem, a viver o mesmo padrão, ainda por cima a nível coletivo, ou seja, eu vejo toda a gente a casar para o resto da vida, eu vejo toda a gente a agradar o próximo, eu vejo toda a gente a cumprir rituais da missa ao domingo, parecendo que não, aquilo começa a enraizar, não é? Com a Coca-Cola, primeiro estranha-se, depois entranha-se. E o que é certo é que no Oriente não teve isso, à parte lá de se calhar de alguma filosofia ou outra um bocadinho mais rígida, mas houve sempre pensadores, houve sempre, ainda hoje a Índia é uma coletividade de religiões, houve sempre formas diferentes, às vezes até dentro das próprias famílias, à mesa, eu cheguei a estar na Índia 2 vezes e vi isto, pessoas da mesma família e das mesmas amizades, com rituais completamente diferentes e a tolerá-los e a aceitá-los de uma maneira muito natural, como nós aqui aceitamos que eu vou de encarnado e tu vais de verde. Ou seja, nem sequer se comenta, é algo natural, a gente já sabe que o outro é diferente. E esta ideia da diferença não está muito bem trabalhada em nós, por isso é que o arquétipo leão, também agora falando de outro eixo, e que tem a ver com leão aquário, está muito, muito estragado e moído em nós, que é o quê? Que é o arquétipo da identidade, que é o meu direito de ser quem sou, que é o meu direito de ser diferente, de ter os meus defeitos e ter as minhas qualidades e poder dançar a minha música exatamente como eu quero. De ser responsável por estar a trabalhar este equilíbrio dos meus defeitos e das minhas qualidades e não precisar de os provar de ninguém ou não precisar de me defender de ninguém. É a liberdade e o respeito, que é um bocadinho esta era de Aquário que está a pedir agora, que é a ideia de que cada pessoa tem o direito de ser livre, tem o direito de viver da sua maneira, claro que partindo do princípio do respeito por nós próprios e depois pelo outro. Este texto perde a sua qualidade quando nós não tiramos o curso do respeito, obviamente que vai dar problemas, veremos o rebelde sem causa. Mas quando temos uma causa e essa causa é o nosso equilíbrio e é o direito de vivermos a nossa missão e de cumprirmos o nosso projeto, tudo o que seja prisão ou condicionamento a essa liberdade torna-se um problema. Por isso, tudo o que sejam religiões, empregos, formatos, empresas, famílias onde o tradicionalismo, o conservadorismo é muito rígido, as regras são muito cegas e não respeitam a individualidade e a diferença de cada um, vai dar problemas a nível interior, claro que sim. E isto, cá nós temos muito mais esse problema do que lá. Porque lá, se calhar eu sou hindu e de repente fui lanchar com o meu amigo que é muçulmano e de repente partilhei o meu problema e de repente tenho ali uma visão do mundo completamente diferente e tenho ali como é que de repente ele com a sua religião resolveria a minha questão ou me aconselha a ver o mundo pelas lentes dele. Por isso há lá muito mais arco-íris do que aqui. Aqui a nível mental nós ficamos um bocadinho cinzentos e fechados.
Por isso é que eu pus aqui a fé cega, dogmática, repetitiva, não questionadora, não crítica e não inteligente. E parecendo que não, às vezes a gente quando diz, eu acho isto, eu acredito naquilo, sim, tudo bem, mas a partir de que fonte? Porque se é de uma fonte dogmática, obviamente que vamos ter condicionantes, e quem fez aqui, por exemplo, já a PNL, já percebeu isso, a importância de abrir a mente e de ver as várias perspectivas e de considerar os vários ângulos, o importante que é, e as feridas que se curam, e a maneira como de repente eu conseguir, por exemplo, estou uma vida toda a julgar a minha mãe porque a minha mãe foi muito má e não me deu amor. E de repente eu tenho um exercício, ou tenho um padre, ou tenho um mestre, ou tenho um guru qualquer, que me diz, então vais fazer um exercício e agora vais sentar ali naquela cadeira que é a cadeira da tua mãe e agora vais olhar para a vida pela cadeira da tua mãe. E vais imaginar o que é que era ter a vida dela, a infância dela, os pais dela. E de repente a minha raiva dissolveu-se, de repente virou compaixão. E de repente eu já não vejo a minha mãe da mesma maneira. Por isso, agora imaginem o que é uma religião que mexe com as nossas crenças, que mexe com aquilo que é a nossa salvação, com aquilo que é a felicidade, a busca da felicidade e a minha relação com o divino, que é a minha fonte, é a minha origem, estar deturpada e de estar, não ser propriamente uma relação saudável. Por isso nós não temos uma relação com o Deus Pai, isto depois vai se manifestar nos nossos pais e vai se manifestar nos nossos homens e fazendo a mesma coisa depois para as mulheres, para os homens em relação aos seus próprios femininos e masculinos. Por isso, muito importante daí nós termos aqui uma responsabilidade acrescida, precisamente somos a parte do mundo que se calhar não teve tanto crescimento e tanta informação e tanto estudo como eles tiveram, de agora compensarmos. Por isso, curso A, curso B, perceber isto, perceber aquilo, estudar astrologia é das coisas mais interessantes e mais importantes, precisamente porque ela é uma linguagem neutra e sagrada. E o Pedro não tarda, está aí já a defender, que é o grande defensor da astrologia e que é extraordinária. Ela não é limitadora. Porquê? Porque ela diz, existem arquétipos, estes arquétipos têm uma proposta de equilíbrio e nós agora vamos ter que estudar as oscilações destes arquétipos, onde é que nós andamos perdidos nestas polaridades, na polaridade sagrada, nos excessos e nas faltas, e onde é que eu vou me reconhecer algures nesta régua, ok, eu sei que estou aqui, ou sei que estou aqui, e agora o que é que eu preciso fazer para chegar ao meu equilíbrio? E isto é tudo um processo pessoal. A linguagem da astrologia, ela só me ajuda a identificar essas partes minhas internas. Porque ela nunca nos vem dizer tens que ser assim ou fazer assado, jamais. Portanto, se fosse eu não estava aqui, com certeza, nasci com um Urano muito forte. Por isso, acho que tocámos um bocadinho na ideia das diferenças e na importância de percebermos que estamos muito mais condicionados do que aquilo que pensamos. Por exemplo, a ideia de Deus no céu e o homem na terra, a separação, a divisão, a ideia de que eu não sou divina e que não sou sagrada e que sou aqui um bicho mau que vai parar aqui à pocilga dos porcos chamado planeta Terra. E eu vejo tantas pessoas, ontem tive uma menina que dizia-me discretamente, Vera, o meu sonho é ter uma quinta no campo com as minhas galinhas e ficar lá a ler os meus livros. E eu olhei para o mapa dela e disse, não querida, tu não queres uma quinta no campo, tu queres fugir da vida e da sociedade, e isso não vai resultar. Ou seja, como quem diz, estava a tomar como missão uma coisa que se eu não tivesse o mapa à frente, eu teria dito, que lindo, olha, eu também vou contigo já agora. Eu disse, isso soa muito bem, não é? E para um paraísozinho ali no meio do país, só com galinhas e cãezinhos, isto parece muito bem, parece um livro de crianças. Mas no fim era um auto-boicote gigantesco que ela estava a fazer, era um plano de fuga do mais bem delineado que eu vi nos últimos tempos e que ela percebeu depois, quando se percebeu a missão dela, que não era de todo fazer aquilo. Aliás, aquilo foi o que ela fez a vida toda, foi fugir. Fugiu para trás dos pais, fugiu para trás de um homem, depois fugiu para trás
Ou seja, havia toda uma fuga, um esquema de fuga permanente, e que às vezes até pode ser mais longe, como por exemplo os suicídios e as drogas. Pronto, no caso dela não chegou a tanto, mas esquemas de fuga é o que não falta aí. Por isso, quando nós temos aquela ideia maravilhosa de que eu já sou um pedacinho do divino, que eu já herdei a luz, no fundo foi Deus a dizer, ok, toma lá um pedacinho, é um bocadinho como o pai entregar as chaves do carro ao filho, toma lá e toma conta, que isto é valioso. Por isso não há nada que eu tenha que ir buscar fora, mas há sim para gerir dentro. Isso sim, a polaridade é a nossa companheira para o resto da vida, e perceber como é que ela funciona, o que é o dentro, o que é o fora, o que em mim é sagrado, o que em mim é carne, o que em mim precisa de relação com os outros, o que em mim precisa de relação só comigo, é importantíssimo. É por aí que a cura acontece, pelo menos a nível de recuperação e de saída de estados de depressão. É o primeiro fator, é recuperar um bocadinho aquela responsabilidade pessoal. E vamos, se calhar, acabar com um conceito que eu não sei se está aqui, mas que é muito importante e que tem a ver com o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, eu já tive pessoas em consultas que eu perguntei o que é que era o livre-arbítrio e a pessoa disse, não sei o que é isso. O próprio termo também não é muito complicado, não é? Também É um debate filosófico, o que é o livre-arbítrio, se existe liberdade ou não. Exatamente. O livre-arbítrio, tecnicamente, em filosofia, é a representação ao nível da personalidade humana da liberdade. A liberdade será um arquétipo, ou seja, é transpessoal, é mais para além dos valores, o livre-arbítrio seria a representação ao nível humano dessa liberdade, que é um arquétipo cósmico. Tecnicamente, todo o ser humano é dotado de livre-arbítrio. Embora haja as pulsões, já o Freud dizia isso, e na astrologia kármica, como início transpessoal, há as cargas, as pulsões que vêm de vidas passadas, os padrões que nós instalamos. Mas, tecnicamente, apesar de não serem muito fortes, continua sempre a haver livre-arbítrio. Mas pronto, a Vera tem a tese dela que a liberdade é muito pouco, não sei. Diz lá, Vera, o que é que pensas disso? A liberdade não é muito pouco. O livre-arbítrio, ele está altamente condicionado também, ou seja, ele também não é total. Porque se fosse total, eu quero já um paraíso e quero ir já para um cruzeiro à volta do mundo. Ele é condicionado. Eu costumo dizer, ver a coisa de uma metáfora. Nós nascemos com o bilhete de avião e o bilhete de avião diz: o meu avião já está destinado, eu não posso mexer no meu avião. Ou seja, o meu bilhete já diz qual vai ser o número do avião, o número da cadeira, porto de origem, o porto de destino, que é o meu nascimento e a minha morte, e de alguma maneira as pessoas que estão dentro desse avião. O meu livre-arbítrio é a maneira como eu me vou comportar dentro do avião. Por isso, eu estou condicionada por aquela viagem, estou condicionada por aquele avião, eu não escolhi o outro avião no aeroporto, é aquele. Eu estou condicionada pelas pessoas que o universo já lá pôs dentro e que tem a ver já com o plano e com o projeto da minha vida. Agora eu vou escolher com que atitude é que eu vou fazer a viagem. Se eu me vou zangar com esta pessoa que está ao lado, ou se eu vou tentar ser amiga dela, ou se eu vou andar a cantar no avião e pôr toda a gente a rir, ou se vou entrar em briga com toda a gente, ou se vou para a casa de banho e agora fico lá a viagem toda. Aí sim, e daí nós depois à frente vamos ver que esse livre-arbítrio é precisamente o que ativa a lei do karma, ou seja, tudo o que eu escolho depois tem uma consequência. É uma boa analogia. Pronto. Gostaste? Ótima analogia. Porque permite que as duas existam, certo? Pronto, exato, a liberdade e o destino. Portanto, não há fatalismo. Há uma convergência entre o destino e a liberdade individual. Certo. Certo. Convencemos o filósofo, não é? Bem. Ou seja,
nós vamos perceber que a maneira como nos comportamos dentro desse avião depois vai condicionar a futura viagem que vamos fazer no outro avião. Claro que se eu levar a minha viagem toda a brincar com toda a gente, a minha futura viagem não vai ser muito simpática, provavelmente, certo? Por isso, essas repercussões que nós vamos depois aprendendo, e não é por acaso que a lição final se chama peixes, e se chama compaixão, e se chama cura, e se chama-se aceitação e rendição de que afinal toda a gente dentro daquele avião tinha um papel na minha vida e agora vou dar abracinhos a toda a gente, aos fáceis e aos difíceis, porque afinal eles faziam parte do meu jogo, faziam parte da minha história, foram eles que me permitiram resolver, libertar, transformar uma série de energias, de maneira que quando eu chego ao porto de destino eu tenho um avião ainda melhor para apanhar. Agora, isto tem a ver com a minha atitude, não tem a ver com as pessoas que lá estão. Por isso é que é este jogo entre a minha aceitação e inteligência, se eu tiver essa inteligência e educação, de perceber, espera aí que eu já sei porque é que tu estás cá, espera aí que eu já percebi porque é que este desafio apareceu, já entendi porque é que esta senhora me foi sentar ao meu lado. Ou seja, eu consigo entender, eu tenho o tal lente do arco-íris que percebe as coisas de vários ângulos, porque se eu for lá com a cabecinha do julgamento ou do certo e errado, obviamente que eu vou entrar em litígio muito facilmente com qualquer pessoa. Por isso, a história do livre-arbítrio é muito importante e é interessante ver tanta gente, mas mesmo tanta gente, que se calhar até já ouviu falar no termo e se calhar sabe perfeitamente que ele existe, mas não tem noção de como se aplica. Não é que não como se aplica, é do poder que ele tem e de como a pessoa está a aplicá-lo sem consciência nenhuma. Como, por exemplo, uma pessoa estar-me a dizer, eu sou muito infeliz. A última, assim, mais grave era uma senhora que dizia, veja lá aí, como se o mapa fosse uma bola de cristal, veja lá aí se o meu casamento vai durar. E aquela casa 7 era uma desgraça e eu perguntei-lhe então, mas afinal que qualidade é que tem esse casamento? 0 a 10. E ela responde, 0. Mas estava-se a queixar e na verdade ela queria salvá-lo, ou seja, dava ali umas contradições completamente obsoletas. Ela não tinha uma relação boa, como é lógico. Por outro lado, não queria a perder, porque ia enfrentar os medos dela, mas por outro lado estava-me a perguntar se ela se ia manter, quer dizer... Onde é que está o livre-arbítrio aqui? Obviamente que estás a alimentar uma relação que não tem qualidade, obviamente que ela vai dar problemas. Só que isto depois lá vem a culpinha do outro, não é? Ou seja, a pessoa até perceber, sou eu que estou a criar o meu próprio problema e que sou eu que vou ter que resolver o meu próprio problema, às vezes passa-se anos. E é triste, mas só é triste pelo grau de ignorância, porque a partir do momento em que a gente põe a mente a trabalhar de acordo com estas leis e com esta lógica interessante e inteligente e dinâmica de saber ler as situações e não ir logo com o julgamentozinho, eu acho que nós ficaríamos impressionados com o grau de inteligência que gira à nossa volta. Esta coisa de ler sinais é uma coisa que se aprende, não é nenhum dom, não é nenhuma coisa estranha de uma pessoa mediúnica, nada disso, é saber ser inteligente para saber ler sinais. Olha, é como ao futebol, quem sabe aquelas técnicas e as regras consegue perceber perfeitamente o fora de jogo. Eu até hoje já me explicaram 1000 vezes, eu não sei o que é um fora de jogo, até hoje. Porque pronto, também não me interessa muito perder muito tempo ali com aquelas técnicas, não é? Por isso, tudo se aprende, como é lógico, e usar esta mente, e sabe Deus que eu aos 20 anos tinha uma mente desgraçada, porque era ignorante e julgava tudo e achava sempre que tudo deveria ser assim, tudo deveria ser assado, tinha um grau de idealismo muito grande, e de repente hoje em dia já nem consigo pensar como pensava, ou seja, já nem me lembro, nem quero, porque aquilo era muito complicado. Por isso... há muito mais coisas, mas eu espero que isto hoje tenha dado aqui um bocadinho para perceber que há realmente uma diferença muito grande e que nós, para lermos o mapa e para tomarmos em conta daquilo que é o processo de evolução espiritual, até porque lá está, nós aqui também nunca ouvimos falar que tínhamos um processo de evolução espiritual para fazer, temos que ter uma mente minimamente
alinhada com estas questões ambientais. Eu vou só, para a gente fechar hoje, pôr aqui uma frasezinha que é muito bonita, que é de era um psiquiatra espanhol, e que tu deves conhecer, Pedro, que disse uma frase muito interessante. Em espanhol é muito mais bonita, não vou falar espanhol, mas se vocês forem ler espanhol, é giríssimo em espanhol. Ele diz: eu sou eu e a minha circunstância. Eu durante anos só sabia que a frase vinha até aqui, eu nunca tinha percebido que a frase tinha uma continuidade, eu li a frase e encontrei a frase só naquele bocadinho. Eu sou eu e a minha circunstância. E mesmo assim já me deu uma trabalheira eu perceber o que é que ele queria dizer com aquilo. Eu sou eu e a minha circunstância. Ou seja, energeticamente, tal como nós hoje percebemos a internet e a física quântica está farta de provar que existe uma rede, que aquilo que se passa de um lado do planeta atinge do outro. Quando nós chegarmos às leis, à tal lei, por exemplo, à lei da atração, e a lei da vibração, que são leis que explicam bem isto, nós ficamos a saber que, algures, o nosso mapa é um diagrama do nosso estado atual, tal como nós vamos ao hospital fazer um diagrama dos nossos ossos, dos nossos órgãos, para saber o que é que está a acontecer naquele momento, porque é que eu tenho aquela dor, ou porque é que eu estou naquele estado. Então, de alguma maneira, a nossa energia e o nosso mapa designam o estado em que nós estamos nesta encarnação e principalmente mostram como é que eu poderia estar melhor, tal como o médico também me vai dizer: se eu tomar aqueles remédios eu vou ficar melhor. Segundo este filósofo, eu preciso de ir ver, uma das maneiras de eu perceber o estado em que eu estou dentro é olhar para fora. Ou seja, a célebre fenómeno dos espelhos, que nós também vamos abordar mais para a frente, que é uma coisa completamente absurda para uma pessoa que nunca estudou estas áreas, porque ela vai dizer: mas o outro é mau e eu sou a vítima, e não consegue perceber que existe uma dança entre o mau e a vítima. Por isso este senhor disse isto em 1914, o que seria também muito interessante. Era o Pedro da época. E de alguma maneira não deixa de ser uma frase muito revolucionária, por isso qualquer pessoa eu deixo aqui, porque ela moeu-me a cabeça durante muito tempo e levou-me a muitas respostas e fez-me fazer muitas perguntas, porque ela fazia-me sentido e eu não sabia porquê. Já a conheço há muitos anos e resolvi a pôr aqui, porque se alguém não a conheceres, é algo interessante para fecharmos hoje e para ficarmos a pensar naquilo que é na nossa circunstância. A nossa circunstância é a nossa vida, aliás, é como se fosse uma rede daquelas saias que as senhoras tinham antigamente, onde quer que ela vá, ela vai tocar em tudo e em todos. Por isso, seja o trabalho, a nossa família, as pessoas com quem nós nos damos todos os dias, elas estão dentro de uma vibração e há uma dança entre nós e elas. E quando a gente perceber essa dança, ganhamos o poder de a curar, como ele me diz: eu tenho que curar a minha circunstância, porque senão eu não me salvo a mim. Por isso, deixo-vos hoje um bocadinho com este pensamento. Não sei se alguém quer fazer uma perguntinha. Vou desligar isto agora um bocadinho. Isto ainda está aqui muita gente. Se alguém quiser fazer aqui alguma questão ou alguma pergunta. Espera, só sobre esta frase final, isto não sei se é exatamente o mesmo, que a nossa realidade externa é o reflexo da nossa realidade interna. Se é exatamente isso que ele... Okay. Exatamente isso. Okay. Exatamente isso. Ou seja, ele insiste que existe uma dança, uma responsabilidade, uma cocriação entre aquilo que vai dentro e aquilo que vai fora. Okay. Aliás, esta coisa da tridimensionalidade onde nós estamos foi precisamente a maneira como o universo arranjou de eu me poder experimentar na minha dualidade, porque se eu saio da fonte como um ser de luz, eu sou um ser de luz quando isto está colado, mas isto não está colado cá em baixo, porque senão eu não conseguia ser homem e mulher na mesma vida, eu não conseguia sentir o amor e o medo
ao mesmo tempo. Por isso a tridimensionalidade é uma força aqui no meio que permite que as forças estejam próximas, mas que nunca se colam. Por isso eu vou ver aquilo que eu tenho dentro cá fora, sim. E vice-versa. Ok. E vice-versa. Por isso, só perceber isso ensina-nos a ler a realidade. Às vezes eu saio para a rua, às vezes brinco na caixa do supermercado a pensar qual vai ser o tipo de menina que me vai atender hoje. E às vezes lá está uma chateada e eu a pensar, ai, está igual a mim. A gente sente isto, por exemplo, a andar de carro, não é? Quando saímos zangados da vida, é só trânsito. Quando saímos bem, parece que ficou tudo em casa, não está lá ninguém. Agora imagina o que é estar atento 24 horas por dia, começar a fazer este trabalho de pesquisa mais profundo, logo com a primeira família, porque a primeira família é logo o primeiro espelho. Por isso, se nós não estamos bem com a primeira família, prepara-te para o desenrolar da primeira família em toda a gente. Em toda a gente. Mas isso nós ouvimos muito, que é, eu ouço muito que é, a tua família é perfeita, tens sorte. Digo, não considero. Pois. Aos olhos dos outros, sim. Por isso é que nós, na nossa energia, é que vamos decidir o que é melhor para nós, o que é que nos bate, o que é que nos dói, e isso ninguém pode decidir por nós. Pois. Não é lógico. Por isso, acho que hoje já fizemos aqui uma mini apresentação. Vamos fazer ainda algumas coisinhas até chegar à astrologia, porque vocês vão perceber que é importante algumas coisas, porque senão chegamos lá e faltam-nos alguns conceitos. Este da polaridade é extremamente importante, porque todos os signos a gente vai falar das polaridades, por isso devagarinho a gente chega lá. Temos ainda muitas aulas, temos 16 aulas para preencher, por isso ainda vamos falar muita coisa. Um beijinho a todos, muito obrigada por ter estado aqui e por me darem esta oportunidade também de fazer uma coisa nova, porque estas coisas assim mais em grupo não é o meu costume, mas bora lá sair da zona de conforto. Pedro, Ok, obrigada. Nada, o que eu ia vos pedir era, pronto, talvez enquanto as pessoas não se adaptam à plataforma, já vi que está a ser difícil, não está a ser só na Vera. No meu curso também houve 2 pessoas que se inscreveram e já tinham tudo pago e tudo, mas não assistiam à aula, não se inscreveram na plataforma. Pronto, talvez a Vera fazer um grupo do WhatsApp para ter os vossos números todos e publicar as informações até vocês se inscreverem na plataforma. Estão de acordo? Certinho, certinho. Pronto, então Agora vão tenho tomar que... nota dos vossos botões, cabeças, Dragão, Saturnos e dispositores das casas de água. Está bem? Certo. E obrigado já à Vera Paula, foi muito interessante. E a todos Olha, vós, agora certo? tens-me ajudar a fechar isto. Como? Agora tens-me ajudar a fechar isto. Como é que eu paro de gravar? Isto é Então é mesmo. simples.